Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós teremos também a alegria de participarmos do sacramento da ceia do Senhor. E esse sermão também nos prepara para esse momento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, 14 a 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, 14 a 22, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus bendito, toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome. E como teu povo, nós humildemente estamos na tua presença para recorrer à graça, à bondade, à misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E, sobretudo, rogar que o Senhor fale ao nosso coração de forma poderosa, de forma viva, para que sejamos impactados pela palavra do Senhor e preparados pelo Espírito do Senhor para prepararmos também da Santa Ceia. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que a ceia do Senhor significa para você? Sim, a ceia do Senhor que nós vamos participar nessa noite. Qual o valor dela para a sua vida? Como é que nós nos preparamos para participar da ceia do Senhor? Como eu e você participamos da ceia do Senhor? A resposta, meus irmãos, a essas perguntas, elas são fundamentais e têm a ver com a forma como nós nos preparamos para a ceia do Senhor. A ceia não é apenas um momento onde o povo de Deus está reunido, mas também é um momento onde nós nos preparamos. Algo que tem a ver com a nossa própria vida, como sendo um ato preparatório para participarmos da ceia do Senhor. Como é que você se prepara para participar da ceia do Senhor? Isso é algo que você pensa ao longo da semana? Será que esses momentos de ceia do Senhor são aqueles momentos que estão lá no seu calendário e que definem totalmente a sua vida? Será que a ceia do Senhor realmente tem algum valor para você, ou você simplesmente participa quando tem tempo ou quando você acha que deve participar da ceia do Senhor? Nesse texto que nós lemos, irmãos, nós vemos esses atos preparatórios de Jesus antes de instituir a ceia do Senhor, e vemos a própria instituição do Senhor. E algumas perguntas importantes quando nós lemos esse texto é: como é que estava o coração de Jesus? O que é que ele fez? O que é que ele disse? Como ele se preparou para esse último momento, para participar da ceia do Senhor? Como é que estava o coração de Jesus antes da ceia do Senhor? Qual o significado da ceia do Senhor? O que é que ele quer ensinar com os seus discípulos? O que o Espírito Santo quer ensinar a nós através dessa narrativa de Lucas? Qual o ponto desse texto? São perguntas fundamentais para fazermos nessa noite. Antes de respondê-las, vamos pensar um pouco no contexto. Esse texto que nós lemos está no Evangelho de Lucas, o médico amado, o Evangelho que, em termos de palavras gregas, é o mais longo. E Lucas, ele escreveu primeiro o Evangelho e depois o livro de Atos, e essas duas obras se complementam.
A forma de Lucas escrever se parece muito com a de Marcos e com Mateus. A diferença é que Lucas e Mateus, eles têm aquilo que nós chamamos as narrativas da infância. E Lucas, obviamente, vai incluir nessas narrativas da infância muitos cânticos que foram proferidos relacionados ao nascimento de Jesus. Lucas não foi um testemunho ocular, como Mateus e João. Marcos também não foi. Segundo a tradição, escreveu a partir da perspectiva de Pedro. Lucas foi um investigador, alguém que faz uma acurada investigação e que escreve essas duas obras, o Evangelho e depois o livro de Atos, para mostrar como o Evangelho que surge na Palestina chega no coração de Roma. É assim que o livro de Atos termina, Paulo ali em Roma, no coração do mundo gentílico. Como o cristianismo cresce. E o objetivo, então, de Lucas é mostrar isso. E aqui, nesse texto que nós lemos, nós estamos em um momento específico do Evangelho de Lucas, que nós chamamos o ministério público de Jesus, que está terminando, e agora Jesus está naquilo que nós chamamos o momento, ou momentos antecipatórios da sua paixão. O seu sofrimento, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição. Diferente dos outros evangelhos, o versículo 14 a 18 são registrados apenas por Lucas, onde ele parece registrar não apenas a ceia do Senhor, mas alguns momentos antecipatórios daquele momento pascal. Era Páscoa, Jesus está ali celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e é dentro da Páscoa que ele então vai instituir a ceia do Senhor. Agora, olhando para o texto, nós sabemos que o Evangelho de Lucas é uma narrativa, e aqui nós temos nesse texto uma história de pronunciamento, ou com duplos ditos. Uma característica que nós vamos ver desse texto, do versículo 14 até o versículo 20, é a repetição, os duplos ditos proferidos pelo Senhor Jesus. É uma história de pronunciamento, onde Jesus traz ensinos importantes. É uma história profética, onde existem lições proféticas importantes. É também uma história de discipulado, onde Jesus quer ensinar verdades aos seus próprios discípulos. Portanto, é uma história que tem muito a nos ensinar. Agora vamos olhar a estrutura da narrativa. Observe que o texto começa no versículo 14 com a chegada de Jesus, a consciência de Jesus, aliás, de que agora Jesus chega, ele sabe que é chegada a hora escatológica, ele então está com os discípulos, os apóstolos, aqui são chamados, se preparando para a ceia do Senhor. O versículo 14 é o versículo que sinaliza o contexto dessa narrativa. E agora nós temos três duplos ditos de Jesus. Primeiro, versículo 15 a 16, há um duplo dito sobre a paixão de Jesus e o seu relacionamento com a Páscoa. Você pode dizer, pastor, o que é essa história de duplo dito? É porque Jesus vai dizer algo no versículo 15 e vai repetir no versículo 16. Por isso eu vos digo. É o primeiro duplo dito, ou seja, ele diz algo e repete. No versículo 17 e 18, ele diz algo, no versículo 18 ele repete. No versículo 19, ele diz algo sobre o pão, no versículo 20, ele repete sobre o vinho. Então é por isso que nós chamamos uma seção de três duplos ditos. Você tem o versículo 14, primeiro duplo dito, 15 e 16, segundo 17 e 18, e o terceiro, 19 a 20. Então, naturalmente, o texto tem três partes muito claras. E qual é o ponto dessa narrativa? Nesse texto nós temos o contexto antecipatório da ceia, no versículo 14 a 18, e nós temos a ceia do Senhor especificamente instituída, versículo 19 a 20. E o que é que nos chama a atenção desse texto? O que é que vem à nossa mente quando nós fazemos uma leitura detalhada? A primeira coisa que, de alguma forma, governa essa narrativa está no versículo 15, quando Jesus diz o seguinte: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Aqui nós vemos Jesus expressando o seu profundo desejo de estar com os discípulos naquele momento. Não é um momento casual, há um desejo no coração de Jesus. Ele quer participar da ceia do Senhor, ele quer trazer lições poderosas para os seus apóstolos, ele quer ensinar as verdades profundas do que está acontecendo,
Ele quer instituir a ceia do Senhor. Esse é o ponto da história. Então, o cerne dessa história, que será o tema do sermão, é o profundo desejo de Cristo de participar da ceia com os seus discípulos. E fazendo uma especificação, o tema do sermão é o profundo desejo de Cristo de participar da ceia com o seu povo. O profundo desejo de Cristo de participar da ceia com o seu povo. E há 3 ideias no texto. Primeiro, um desejo inexplicável e vicário, versículo 14 a 16, esse duplo dito sobre a paixão de Jesus e o seu relacionamento com a Páscoa. Segundo, um desejo anunciativo e escatológico, versículo 17 e 18, esse duplo dito aí sobre o cálice, 17 e 18. Terceiro, um desejo realizado e simbolizado, esse duplo dito sobre o pão e o cálice, a instituição da ceia do Senhor. Essas 3 ideias estão muito claras. Então vamos analisar em primeiro lugar o versículo 14 e 15, um desejo inexplicável e vicário. Observe como o texto começa, chegada a hora. O que é que significa essa ideia de chegar a hora? Obviamente, quando João e quando Lucas usam essa expressão, chegada a hora, isso não era apenas uma referência cronológica, mas, sobretudo, uma referência escatológica. É a hora que foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. É a hora pela qual o Senhor Jesus se encarna e vem morrer e sofrer. É a hora do seu sofrimento, é a hora da cruz. E Jesus sabe disso. Jesus sabe que é chegada a hora. É o momento. Jesus tem plena consciência disso. Ele sabe que não há nenhuma casualidade em tudo que está acontecendo. É chegada a hora. E o Senhor Jesus, então, no versículo 14, a sua tradução deve estar como a minha, pôs-se Jesus à mesa, mas o verbo grego é reclinou-se à mesa, porque assim era a forma como eles participavam das ceias, das refeições, não eram sentados, uma cadeira, sentado, como nós conhecemos, nós no mundo ocidental. Eles geralmente se reclinavam, se deitavam, os pés ficavam estendidos. E é por isso que a palavra grega aqui é Jesus, então, se reclina à mesa com os seus apóstolos. Alguns manuscritos e algumas versões têm os 12 apóstolos. Isso também não é acidental. De alguma forma, essa ênfase aqui nos apóstolos, e possivelmente, como algumas versões têm, alguns manuscritos, sobretudo a maioria dos manuscritos, 12 apóstolos, mostra que Lucas está mostrando aos seus leitores que não é um momento incidental. A ideia dos 12 apóstolos significava que Jesus está começando agora o novo Israel de Deus. Assim como Jacó, existiam aquelas 12 tribos de Israel, Jesus chama 12 apóstolos para começar esse novo Israel de Deus. Esse novo Israel de Deus. A igreja formada agora por judeus e gentios. Esse é o momento escatológico onde Jesus está agora começando e preparando esse novo Israel de Deus. O versículo 15, então, diz, e Lucas, então, vai registrar o que Jesus disse nesse momento. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Tenho desejado ansiosamente. E na língua grega é interessante, porque esse verbo, essa ideia de desejar, de querer, ele aparece 2 vezes na língua grega. Uma tradução literal seria: eu desejo, eu desejei e desejo ardentemente ou profundamente participar com vocês. Ou uma tradução mais literal seria: com desejo eu desejei. E por que essa repetição? Isso é aquilo que nós chamamos de hebraísmo. Na língua hebraica e o aramaico, que era a língua que Jesus falava, a repetição significa ênfase. Como, por exemplo, santo, 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 3 vezes, santíssimo. Essa era a forma. E, obviamente, Lucas, ele está escrevendo em grego, mas ele capta esse aramaísmo do Senhor Jesus. E é por isso que o nosso tradutor diz: eu desejei ansiosamente. Ou eu desejei, com desejo eu desejei. O nosso tradutor precisa usar essa palavra ansiosamente para trazer essa ideia de ênfase. A construção aqui dá força ao verbo e ressalta a importância de Jesus. Nesse momento ele diz assim: eu desejei
muito estar com vocês. Como eu quis estar com vocês nesse momento. Eu ansiei muito isso. Isso é maravilhoso, não é? Porque, obviamente, na nossa vida cristã, nós muitas vezes expressamos o nosso desejo de estar com Cristo, de estar perto de Cristo, de servir a Cristo. Mas as Escrituras vão mostrar, vez por outra, o outro lado, o desejo de Cristo de estar perto de nós. O desejo de Cristo de estar perto do seu povo. E aqui Lucas está dizendo, como Jesus ansiou, ele diz assim, como eu desejei estar com vocês. E é maravilhoso isso. Sabendo, sobretudo, que um deles o trairia, Pedro. Sabendo que logo após, e se você seguir a narrativa de Lucas, logo após a ceia do Senhor, eles estão discutindo entre eles sobre quem dentre eles é o maior. Sabendo que logo mais à frente todos os abandonariam, o abandonariam. Todos iam abandoná-lo. E Jesus sabia de tudo isso, irmãos. As Escrituras já falavam a respeito disso. Um trairia Judas, um negaria, a maioria fugiria, ele morreria só. Mas mesmo assim ele está dizendo, como eu desejei estar com vocês. Esse é um desejo inexplicável, não é? Só um Salvador bondoso, glorioso, misericordioso poderia dizer essas palavras, como eu quis estar com vocês. Só um Salvador bondoso e glorioso pode dizer isso a mim, a você, nessa noite, como é bom estar com vocês. Mesmo sabendo do que você é, mesmo conhecendo o seu coração e o meu coração. E Jesus diz, como eu desejei, como eu ansiei comer convosco esta Páscoa. E ele continua dizendo, antes do meu sofrimento. Ele sabe do seu sofrimento. Aquela será a última Páscoa. Jesus possivelmente já deve ter passado no seu ministério público várias Páscoas com os seus apóstolos, seus discípulos. Mas agora seria a última. Seria também na Páscoa, quando ele instituía a ceia do Senhor. Jesus sabe que o que lhe espera é o sofrimento, é a cruz. E é por isso que ele quer passar aquele momento, ele quer ensinar verdades profundas a respeito da sua morte. Aqui nós vemos o seu anseio de anunciar a chegada gloriosa do reino através do seu sofrimento. O reino vai chegar de forma gloriosa. Eles não compreendem de forma profunda o que está acontecendo. Através do seu sofrimento, o reino vai chegar, a nova aliança será instaurada. E Jesus então está alegre por eles. Ele será o seu substituto e representante pactual. Antes do seu sofrimento, vicário. Nós vemos esse desejo de Cristo inexplicável e vicário. Ele quer estar com eles. Mas mais do que isso, ele quer morrer por eles. Ele deseja isso. Ele quer a cruz por eles. Ele quer a cruz por você e por mim. Ele quis isso. Voluntariamente. Vicariamente. Para quem não sabe a palavra vicário, tem a ideia de substitutivo. Em lugar de alguém. E Jesus continua, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Nunca mais. Obviamente aquela Páscoa que Jesus está experimentando com os seus discípulos era a última. E a Páscoa tinha um significado glorioso, era uma das festas gloriosas. Lembrava exatamente aquele cordeiro pascal que foi colocado, que era morto, e o sangue dele era colocado nas portas para lembrar a libertação do Egito.
uma gloriosa libertação. Um povo que estava exilado e agora experimentou um êxodo glorioso. E agora o Senhor Jesus está dizendo que todo aquele sangue do Antigo Testamento, todas aquelas festas, todas aquelas Páscoas que aconteceram antes, tudo isso acabava agora. Não haveria nunca mais a Páscoa. Porque o Cordeiro Pascual, aquilo que apontava aquele Cordeiro, havia chegado. Aquilo que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia chegado. E é por isso que Jesus está dizendo, nunca mais nós vamos participar da Páscoa. E é dentro desse contexto, então, que ele vai instituir a ceia do Senhor. E essa frase, nunca mais, alguns estudiosos mostram que é uma espécie de voto feito pelo Senhor Jesus, onde ele parece deixar claro para os seus discípulos a natureza irrevogável dessa decisão, de preparar o reino de Deus para que através do seu sofrimento um novo momento comece. É um novo momento, nunca mais. O voto transmite o seu desejo de deixar claro aos seus discípulos que agora chegou a consumação. Tenham certeza, aquelas sombras do Antigo Testamento, esse Cordeiro e tudo isso que ano a ano está sendo preparado, acabou. Nunca mais. O Cordeiro chegou. Toda a história do Antigo Testamento aponta para sangue derramado, sangue pactual. Desde a promessa de Gênesis 3,15, sangue, 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 sangue. Mas Jesus está dizendo, agora tudo será cumprido. Versículo 16, não deixa dúvida, até que ela se cumpra no reino de Deus. A Páscoa antecipava algo glorioso. Antecipava a morte e a ressurreição de Jesus. E a sua morte e a ressurreição seriam esse ato culminante de Deus, que iam cumprir a esperança de Israel, mas também trazer salvação aos gentios. A Páscoa não existiria, porque agora o Cordeiro Pascal estava ali. Mas Jesus agora instituía a ceia do Senhor. Seria a última Páscoa, mas seria a primeira ceia do Senhor. Aqui Jesus está apontando um elemento importante de descontinuidade da antiga para a nova aliança, do Antigo para o Novo Testamento. A Páscoa descontinua, agora nós temos a ceia, mas ao mesmo tempo nós vemos a continuidade. O Deus pactual continua se relacionando de forma pactual, mas agora o sangue pactual não será mais de animais, será do seu próprio Filho na cruz do Calvário. É isso que está acontecendo aqui. A Páscoa seria continuada na ceia do Senhor, de certa forma, que garantia de forma confiante de que a sua paixão levará ao cumprimento escatológico no reino de Deus. Tudo está sendo cumprido conforme planejado. É isso que Jesus quer dizer. Esse desejo de estar com eles era inexplicável e vicário. Inexplicável e vicário. Mas em segundo lugar, versículos 17 e 18, esse é um desejo anunciativo e escatológico. Jesus diz, 17, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus então toma um cálice, ele dá graças, é de onde vem a nossa palavra que nós conhecemos, Eucaristia, esse é o verbo aqui, Eucharistel, a ideia de agradecer, isso era algo muito comum, era o momento que os judeus chamavam de berahá, de gratidão a Deus. Jesus faz isso, ele agradece a Deus, ele bendiz, dá graças. Jesus então distribui o cálice, tomem e recebam, e a grande pergunta que os estudiosos fazem é, era uma ceia pascal? Porque geralmente naquelas ceias da Páscoa, cada pessoa tinha o seu cálice. Então, partindo do pressuposto de que a ceia da Páscoa está sendo descrita aqui, há uma controvérsia sobre
qual seria a sequência de taças. Existia uma série de sequências de taças. Alguns acham que aqui se refere à terceira taça da Páscoa, que era o cálice de bênção, que era bebido após a refeição principal. Então, após a refeição principal da Páscoa, você tinha o terceiro cálice, que apontava para esse cálice de bênção. Mas o que era em comum aqui? Não, o que era em comum aqui era alguém dividir o seu próprio cálice com alguém. E de alguma forma é isso que está acontecendo aqui. Jesus, ele é o anfitrião dessa Páscoa. Ele não bebe do seu próprio cálice, mas oferece a cada um dos seus discípulos. Então, mesmo à luz da ideia de Páscoa, o que Jesus está fazendo aqui é inusitado. Beber do cálice de alguém implicava a ideia de entrar em comunhão com essas pessoas, a ponto de compartilhar o seu destino para o bem ou para o mal. Quando você tomava do cálice, e aqui nós temos que entender essa ideia que é muito estranha para nós e era muito importante no mundo oriental, essa ideia de você ser um anfitrião, de você entrar em profundo relacionamento com pessoas que estão na sua casa. Ele é um anfitrião. Ele está dando o seu próprio cálice para os seus apóstolos. E isso implicava nessa profunda comunhão que ele está selando com eles ali. Obviamente o cálice eucarístico é um cálice separado, posterior. Mas aqui Jesus está mostrando esse profundo significado, esse desejo anunciativo escatológico, ou seja, agora o destino dele é e será compartilhado com os seus apóstolos. A morte dele será por eles. E é por isso que Jesus deixa de forma muito clara: não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. O reino chegará. E o reino chega exatamente com a sua morte, com a sua ressurreição. O reino está chegando. É o último momento. E esse desejo de Cristo é profundamente anunciativo, escatológico. Ele está anunciando, ele quer anunciar essas verdades gloriosas. Jesus está dizendo que vocês estão vivendo um momento único na vida de vocês. Naquela sala do cenáculo, coisas gloriosas. As coisas mais gloriosas na humanidade estão acontecendo. E aqueles 12 apóstolos estão sendo testemunhas de tudo isso. Jesus está dizendo: o reino chegará de forma definitiva, através da sua obra gloriosa. Mas em terceiro lugar, nós vemos que, logo após, no versículo 19 e 20, nós vemos esse desejo realizado e simbolizado. Cristo queria estar com eles. Não apenas isso era inexplicável, ele queria mostrar o seu amor vicário, anunciar coisas gloriosas. Mas o Senhor também tem esse desejo realizado. Ele queria instituir a ceia do Senhor. Ele queria que os seus discípulos nunca esquecessem dele. Essa seria uma lembrança constante de que ele seria o anfitrião eterno para eles. Eu vou estar com vocês sempre. E é por isso que então que ele institui. Esse desejo dele é realizado e simbolizado. Mais uma vez, é uma dupla afirmação aqui sobre o pão e o cálice. Tomando um pão, tendo dado graça, o partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Através daquele gesto simbólico do pão, Jesus está mostrando a ele que essa nova aliança será selada com o seu corpo. Ele está se oferecendo para eles. Eu estou me entregando por vocês. A bênção do pão é muito simples e clara. Meu corpo está sendo entregue por vocês. É por isso que eu queria muito estar com vocês, para que vocês entendam isso. Para que todas as vezes que vocês comerem um pão, vocês lembrem do meu amor. Eu me entreguei voluntariamente por vocês. E logo em seguida, no versículo 20, semelhantemente, depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. É o sangue da nova aliança, conforme prometido por Jeremias, lá em Jeremias 31 a 33, Deus promete uma nova e gloriosa aliança. E essa aliança é gloriosa porque não será selada por animais, mas pelo sangue do Filho de Deus. Eles nunca devem esquecer. O sangue da nova aliança, eu vou derramar o meu sangue por vocês. Eles compreendiam tudo que Jesus estava fazendo, possivelmente não nesse ponto ainda, mas eles compreenderiam. O próprio Espírito os ajudaria, como Jesus diz, a compreender. O sangue seria entregue, o sangue da nova aliança, o sangue pactual seria derramado por eles. Todos os sacrifícios finalmente cessaram. O que Jesus está dizendo é: o meu sacrifício é para vocês. A minha morte é a vida de vocês. A minha dor vai ser a alegria de vocês. O meu abandono vai ser a comunhão que vocês vão ter com Deus. Deus vai me abandonar na cruz do Pai, mas isso vai garantir que Deus nunca abandone vocês. A ira que eu vou receber do Pai é a justiça divina para vocês. A minha angústia e o meu desespero é a esperança eterna para vocês. É isso que Jesus está dizendo. Desse profundo desejo que Ele tem de estar perto do seu povo. Eu estava lendo um autor e ele falando sobre a ceia do Senhor, ele diz algo interessante. Ele diz assim: será possível que algo que começa como um memorial se torne uma presença? E ele então faz uma cena, uma imaginação. Eu vou adaptar para os monumentos brasileiros, tá bom? Ele está falando de monumentos americanos. Imagine que você vá, talvez lá no Museu da Independência de São Paulo, e você então vê aquela imagem de Dom Pedro, de alguma forma o pai da independência, apesar das controvérsias históricas, e depois você vai ver todos aqueles vultos do passado, e de repente então você vai ouvir uma voz de um deles dizendo: eu estou aqui. Você ia se assustar, isso não faz o menor sentido. Aquelas imagens representam eles, mas nós sabemos, eles não estão ali. É claro que eles não estão. Mas a ceia do Senhor, quando nós chegamos ao memorial da ceia do Senhor, que aponta para a morte de Cristo, nós lembramos que é a mesa dele e Ele está aqui. É possível que um memorial se torne uma presença, sim, na ceia do Senhor. Através desses sinais pactuais. Os sacramentos são sinais e selos que apontam verdades profundas. Um selo de que nós fazemos parte do povo de Deus, que fomos comprados pelo seu sangue. Mas também um sinal de que Ele está conosco, nos nutrindo, nos abençoando. É por isso que Calvino chamou o pão e o vinho de as palavras visíveis. A ceia do Senhor é o sermão visível do amor de Deus. Nós vemos o amor de Deus, nós tocamos, nós vamos colocar na boca o pão e o vinho. Isso vai mostrar essa comunhão conosco. Jesus, como nosso anfitrião, está nos chamando para entrarmos em comunhão com Ele. É o sermão visível do amor de Deus. Na pregação nós temos o sermão audível do amor de Deus. Na ceia do Senhor nós temos o sermão visível. Você vê, você toca, você coloca na boca. Você experimenta o amor de Deus. O desejo de Cristo de querer estar com você. Então, quais são as aplicações práticas para nós, meus irmãos? A ceia anuncia esse contínuo desejo de Cristo de ter comunhão pactual com o seu povo. E nós nunca devemos imaginar que aquele Jesus que disse isso àqueles discípulos, não é o mesmo que diz a mim e a você nessa noite: como eu ansiei estar com vocês e participar da ceia do Senhor.
A ceia do Senhor, Jesus nessa noite é o nosso anfitrião e diz: como eu quero estar com vocês. Como é que um crente verdadeiro não pode responder dizendo: Senhor, como eu ansiei também participar da ceia para estar contigo? Não faz o menor sentido, não é? Um cristão verdadeiro. A ceia do Senhor, ela possui essa tríplice orientação. Ela tem um aspecto passado, presente e futuro. No passado, ela reencena a aliança estabelecida por meio da morte de Jesus e a entrada do reino de Deus. Nós olhamos para a cruz, nos lembramos da ressurreição, nos lembramos que Ele está vivo, que Ele está conosco, que Ele subiu aos céus, que prometeu estar presente conosco. Mas a ceia tem uma realidade presente, reforça a unidade dos crentes com Cristo e de uns com os outros. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, a ceia tem a ver com comunhão com Cristo. Nós entramos em comunhão. É por isso que a nossa confissão de fé diz que Cristo está presente na ceia do Senhor, é uma presença real, porém espiritual. Ele está realmente em nosso meio, Ele quer estar conosco e nós queremos estar com Ele. O pão e vinho simbolizam exatamente a chegada desse reino pactual, da nova aliança, mas também a sua continuação até a chegada futura. E é por isso que a ceia tem uma realidade futura, relembra os crentes essa promessa de que tudo será cumprido também na era vindoura. O Deus que cumpriu todas as suas promessas e enviou o seu Filho cumprindo todas as promessas é aquele que vai cumprir a outra promessa. E que Jesus vai voltar. E nós vamos participar com Ele das bodas do Cordeiro. Há coisas gloriosas que estão esperando por você e por mim. A ceia é um vislumbre disso. A ceia traz esperança presente, contínua e futura. A ceia anuncia a graça contínua de Cristo sobre o seu povo. A graça, pois o desejo de estar com o seu povo é acompanhado por seu desejo de moldar-nos a sua imagem. Você entende isso? Cristo não apenas quer estar conosco, Ele quer nos moldar a sua imagem, e é por isso então que Ele envia o Espírito para morar em nós. Essa é a promessa. Eu e o Pai, nós vamos morar dentro de vocês. E Paulo diz então que a obra do Espírito é nos tornar parecidos com Cristo. Então por que Cristo quer estar perto de nós? Porque Ele quer que nós nos moldemos a Ele. E geralmente ocorre isso, quando você convive muito com alguém, geralmente é muito comum nos casais. E eu como pastor escuto muito isso, alguém diz: pastor, eu vivi tanto tempo, a gente já é casado há 20 anos, que coisa que eu não gostava, eu já até gosto, minha esposa gostava. Você começa a mudar os seus gostos, o jeito de pensar, algumas formas de pensar, de agir. A presença de Cristo em nós, mediante o Espírito, vai criando santas influências em nosso coração, para nos moldar à imagem dele. A ceia é um meio de graça, meus irmãos. É uma nutrição espiritual, um alimento para a nossa alma. A ceia traz esperança contra o nosso pecado. A ceia traz esperança àqueles que estão cansados e se sentem sozinhos. A ceia traz esperança aos peregrinos sofredores nesse mundo. A ceia traz esperança aos moribundos que acham que esse mundo é apenas aqui, que não tem esperança de vida eterna. A ceia do Senhor é gloriosa. E é por isso que o nome é ceia do Senhor. Assim como tem o dia do Senhor, existe a ceia do Senhor. É dele, não é nossa. É Ele quem convida. É Ele quem nos nutre. É Ele quem garante a sua presença. Mas a ceia também é um convite para emularmos o mesmo amor de Jesus, o mesmo amor que Ele tem por nós em nossas vidas. Nós temos que emular, nós temos que imitar esse amor. Nós temos um Salvador que quer estar perto de nós. Como nós podemos então viver distantes dele? Como nós podemos tratar com descaso as coisas dele? Nós também queremos estar perto dele.
Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que nem ligam para a ceia do Senhor, eles nem vão para a igreja, eles nem sabem o dia da ceia. É interessante como os ímpios fazem, você observa, os ímpios eles gastam dinheiro, eles vão para uma festa, vão no Rio de Janeiro, vão para um show, eles gastam uma fortuna para uma festa mundana sem sentido. E nós, como crentes verdadeiros, que temos essa maior festa gloriosa da terra, que é a ceia do Senhor, muitas vezes nós tratamos com descaso a ceia do Senhor. Nós temos que imitar esse amor. Em último lugar, a ceia anuncia a certeza da chegada do reino, a garantia de que Deus governa a história e está cumprindo os seus planos nos quais seu povo ocupa um lugar central. A ceia é a celebração prévia da chegada definitiva do reino. A ceia é a festa do já e ainda não. Cristo já está em nosso meio, mas ainda há coisas gloriosas que aguardam por nós. A ceia é aquilo que nós podemos chamar a festa dos últimos dias, que instaura a chegada dos últimos dias em Cristo, mas que nos diz, olhe para o final, espere o final. Para concluir, eu quero ler uma carta que o J.R.R. Tolkien, ele escreve, a carta 96, que ele escreve para o seu filho Christopher Tolkien, em 1945. Ele escreveu várias obras, todos nós conhecemos, através do Senhor dos Anéis e tantas outras obras. Mas é interessante essa carta que ele escreve para o seu filho. Ele diz o seguinte, abre aspas, pois todos nós ansiamos pelo Éden, e estamos constantemente vislumbrando toda a nossa natureza em seu melhor e menos corrompido, em seu mais gentil e humano, ainda está mergulhado no sentimento de exílio. Se você for a uma feira de gado, ou uma exposição de cães, ou uma exposição de flores, ou mesmo a um concerto, ou se observar um homem trabalhando bem, ou as crianças brincando, você verá o que eu quero dizer. Mas o Éden, ou a nossa terra de origem, está para trás. E à nossa frente está apenas o Monte Calvário, e além dele, a passagem para o outro lado. Isso é maravilhoso. Ele diz que todos nós, seres humanos, temos e carregamos no nosso coração esse desejo da presença de Deus, desse Éden perdido. E qual o caminho que está à frente do Éden? Ele diz assim, é o Calvário. É o Calvário. É a passagem para o outro lado, para o Éden. E a ceia traz essa esperança, meus irmãos. A cruz é o caminho de volta para esse Éden restaurado, novos céus e nova terra onde habitam justiça. A ceia, nós podemos dizer, é a experiência antecipada do Éden. O que é o Éden? O Éden é Deus com Adão e Eva. E agora em Cristo nós temos o Deus conosco. E é o mesmo Jesus que promete, diz assim, eu estarei com vocês. A ceia é uma experiência, uma mini experiência antecipada do Éden. Então deixe-me concluir perguntando a você, o que a ceia significa para você? Um cristão verdadeiro, ele vai ansiar muito pela ceia do Senhor, porque implica em profunda comunhão com Cristo. Eu quero estar com o Senhor. Como é bom estar com o meu Salvador, que me comprou na cruz. Ninguém me amaria, mas Ele me ama. Ninguém teria paciência comigo, mas Ele tem. Qual o valor da ceia para você? Para um cristão verdadeiro, a maior alegria da sua vida é estar com Cristo. E essa alegria será gloriosa na ceia do Senhor. Como é que nós esperamos pela ceia do Senhor? Será que você vai dizer, bom, eu vou organizar toda a minha vida a partir desse momento. Eu vou colocar como um calendário na minha agenda mensal. É a ceia do Senhor. É assim que nós agimos em relação. Como é que nós participamos dela? Com alegria. Com alegria.
lembrando daquilo que Jesus diz. Eu desejei profundamente participar com vocês da ceia, e você, sim, Senhor. E nós também desejamos profundamente, esperamos, contamos os minutos para participarmos da ceia do Senhor contigo, para estarmos com o Senhor, experimentando a tua presença. Essa é a alegria da vida cristã, meus irmãos. Estar com Cristo é tudo. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Tão poderosa, tão gloriosa, tão majestosa. E como teu povo, nós nos colocamos na tua santa e bendita presença nesse momento. Primeiro rogando que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Porque nem sempre nós respondemos ao amor que o Senhor tem por nós de uma forma adequada e devida. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor dilate o nosso coração em amor por Ti. Oh, Senhor, dilata o nosso coração. Aquece o nosso coração, quebranta o nosso coração, para que possamos Te amar de forma profunda, verdadeira, real. Um amor que é mostrado em obediência à Tua palavra, à Tua lei. Dilata o nosso coração para Ti, Senhor, para que possamos Te amar acima de todas as coisas, como diz a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.